Glória a Deus. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, 16 e 17. Glória a Deus. Hoje é o término da campanha. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler, eu disse para os irmãos, versículo 16 e 17, né? Mas nós vamos ler 16, 17, até mais ou menos, aí entra no capítulo 5 e vai até o 10. Primeiro aos Tessalonicenses. Encontraram? Diga amém. Vamos ler, irmão, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, e com voz de arcanjos, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, primeiro. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, com as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos do dia, nós somos da noite, nem das trevas. Não murmuramos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Por isso, exortai uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua mensagem. Amém. Pode assentar, bate palmas para Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu aqui essa carta aos Tessalonicenses, homem extremamente sábio na palavra de Deus, homem extremamente usados por Deus no Evangelho, um homem que anteriormente era um grande perseguidor da igreja e até matava os irmãos da igreja. Depois de ter um encontro com Jesus, ele passou a ser um grande pregador da palavra e também perseguido por causa da palavra de Deus. Ele diz aqui, meus irmãos, exortando aos irmãos de Tessalonicenses e deixando Deus permitido que fosse registrado para nós nos dias de hoje. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que aqui estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados em um corpo glorioso de glória e subiremos. E aí nós encontraremos nos ares. Amém? Irmãos, como eu estava dizendo agora para os irmãos, agora há pouco, assim como nós podemos morrer de uma hora para outra, dar uma parada cardíaca, acontecer um acidente ou coisas assim, e a gente morrer de uma hora para outra, assim também está a vinda do Senhor Jesus para qualquer momento. Os cumprimentos da palavra de Deus, meus irmãos, já está nos mostrando que realmente não resta mais nada para a vinda do Senhor Jesus. E o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, a preocupação dele é, meus irmãos, em se preparar para morar com Cristo. Porque esse mundo aqui, meus irmãos, as coisas desse mundo são passageiras. E tudo aqui nesse mundo, meus irmãos, é sofrido. Tudo, meus irmãos, aqui nesse mundo aqui é com dificuldade. Os grandes, os poderosos pisam nos mais simples, nos mais pequenos. Eles, meus irmãos, massacram. Os homens que têm poder, eles massacram os pequenos, tortura, abusa de poder. Faz do pobre, meus irmãos, ou faz daquela pessoa mais frágil um lixo e não dá valor. Não ama o seu próximo, como Cristo falou, para que nós amássemos uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Nós que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Os grandes, os grandalhões, porque estão no poder, porque, meus irmãos, eles são, presidente, governo, senadores, estudados, cheios de letras, acham que são melhor do que todo mundo, mas o importante é que, quando o seu corpo tomba por terra, todos vão para debaixo da terra. Glória a Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele usou o apóstolo Paulo aqui, para chamar a atenção dos irmãos, para que estivemos preparados para a vinda do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos. Glória a Deus. No livro de Mateus 24, meus irmãos, Jesus ensina dizendo que os anjos dele descerão, meus irmãos, com voz de arcanjo e de trombetas, e ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Aleluia. Glória. Aonde estiver um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor, uma pessoa que é fiel a Deus, o anjo do Senhor recolherá e levará ele ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Um ladrão, quando ele vai roubar numa casa, até hoje, eu nunca fiquei sabendo que ele avisou o proprietário da casa que naquela noite ele ia roubar lá. Já fui roubado 3 vezes no meu lar e foi surpresa, não me avisaram nada. Quando eu cheguei, estava lá o arrombo e eles tinham carregado o que quiseram. Foi uma surpresa para mim. Assim também a vinda do Senhor Jesus, ele vai vir, meus irmãos, em momento e hora que ninguém sabe. Ele não marcou dia, ele não marcou ano, ele não marcou hora, mas ele diz: olha, aquele dia e hora nem o filho sabe, e nem os anjos, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Aleluia. Esse dia e hora, meus irmãos, ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus falou: somente Deus, que sabe o dia e a hora em que Cristo virá para arrebatar a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando ele diz: olha, agora tem paz, agora está em segurança, isso é, quando o anticristo tomar o poder,
E Ele estabeleceu o seu reino de paz e diz: agora estamos em paz, estamos em segurança. A Bíblia diz que então virá repentina destruição sobre todos os moradores da terra, e todos meus irmãos sofrerão o dano, meus irmãos, das suas rebeldias, dos seus mundanismo diante do Senhor. Aqueles que ouviram muitas vezes os chamados para estarem na igreja, para receber a bênção na igreja, receber um panfleto, foi convidado, mas desprezaram, jogaram fora, não deu a mínima atenção. Esses tais, meus irmãos, não subirão no arrebatamento da igreja, porque desprezaram o convite do Senhor. Mas quando, meus irmãos, eles verem o anticristo reinando e começar a tribulação, a perseguição, eles mesmos se lamentarão. Glória a Deus, aleluia. Porque o anticristo vai reinar por 3 anos e meio, primeiros 3 anos e meio de paz. Depois o seu segundo 3 anos e meio será de tribulação. O apóstolo Lucas, ele escreveu que homens chegarão a desmaiar de terror. No livro de Apocalipse, o Senhor mostra, meus irmãos, os ais das pragas que estarão acontecendo sobre os filhos da desobediência, ou sobre aqueles que ficaram. As grandes tormentas, as grandes perseguições, ou as pragas que estão registradas, meus irmãos, que sobrevirão sobre o homem, que ficaram porque não deram crédito na palavra do Senhor nosso Deus. Então no livro de Mateus 24, 43, diga glória a Deus. Livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 43, eu vou conferir para os irmãos verem. A palavra do Senhor Jesus, ela é fiel e ela não falha. Diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Estava Jesus advertindo sobre a sua vinda. Versículo 42, aí acima está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Estava o Senhor advertindo sobre a sua vinda. Estava Ele chamando a atenção, meus irmãos, ensinando os apóstolos, ensinando o povo daquela época, para eles estarem atentos, vigiando, porque Ele viria. Ele viria para buscar a sua igreja. E Ele então deu um ensinamento, tipo uma parábola, uma comparação. Se o pai de família soubesse que hora da noite viria o ladrão para roubar a sua casa, ele vigiaria e não deixaria. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Ele vai vir momento e hora em que muitos não estão esperando. Por isso temos que estar apercebidos, vigiando em todo o tempo. Capítulo 25, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha aí, Jesus advertindo novamente, para estar vigiando, irmãos, para estar atentos, porque não saberá o dia nem a hora. O homem hoje está se envolvendo, meus irmãos, nos materialismos, e estão deixando as coisas espirituais, as coisas de Deus de lado, e não estão preocupando com as coisas do Senhor. Isso tudo fará com que eles serão pegos de surpresa. Portanto, estai-vos também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. São Lucas 12, 40. Amém? Amém. O mundo está se preparando aí, com os planos do governo. Eles estão se preparando, meus irmãos, cursos para você se aprimorizar no curso, capacitar para o mercado de trabalho, né? E muitas vezes a pessoa pensa: eu vou me capacitar melhor para o trabalho, porque as coisas estão ficando difíceis. Mas às vezes a pessoa não se preocupa, meus irmãos,
em se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Em Amós, capítulo 3, versículo 12, ou é 4:12, não me lembro direitinho, mas é por aí. O profeta diz assim: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó povos da terra, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Amém? Deus usando o profeta para chamar a atenção do povo, da humanidade, para um dia ter um encontro com Deus. Deus tem usado os seus profetas, os seus pregadores, os seus atalaias, para chamar a atenção da humanidade, para se preparar, porque o dia do Senhor virá, e verá, meus irmãos, como fogo ardente. O meu irmão, a minha irmã, às vezes é convidado para uma festa de casamento, ele fica até anos se preparando para ir nessa festa, comprando a melhor roupa, o melhor calçado, se preparando, o melhor presente para levar para o casal lá, de noivos que estão se casando, fica tempos preparando, mas muitas vezes não se preparam, não se preocupam em preparar para um dia ter um encontro com Deus. Glória a Deus. O homem vai fazer uma viagem, ele prepara ali as suas malas, a sua roupa, o seu calçado, prepara a sua passagem, tudo bem arrumadinho. Às vezes compra a melhor passagem, ou às vezes ele aluga um carro, se preparando para, meus irmãos, se apresentar, vamos dizer, bonito, ou poder ter uma boa aparência. Às vezes para mostrar que tem alguma condiçãozinha, sei lá. Mas muitas vezes o homem não se preocupa em se preparar para encontrar com Deus. O rapaz se prepara para encontrar com a namorada. A namorada prepara para encontrar com o namorado. Foi marcado a hora, o dia, o local. E ele se prepara, usa ali o melhor perfume do boticário, a melhor roupa ali, o melhor calçado. A mulher faz um penteado bonito, vai no salão, se prepara, porque quer apresentar bonita para o namorado. O namorado também se apronta, porque ele quer se apresentar bonito para a namorada. Mas eu pergunto, tem se preocupado em se preparar para encontrar com Deus? Glória a Deus. A humanidade que nós vivemos nela hoje tem se preocupado em se preparar para encontrar com Deus? Hoje até as pessoas que se dizem crentes estão dentro da igreja e andam, meus irmãos, desligados das coisas de Deus, despreocupado com as coisas de Deus, andando no seu mundo corrompido, na sua vaidade, nas suas rebeldias, e, meus irmãos, não se preocupa que um dia eles terão que acertar com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastores de hoje já não preocupam em pregar a verdade. O irmão está desordenado, o irmão pecou, ele não corrige, ele não chama a atenção do irmão. A irmã pecou, ele não corrige, não chama a atenção da irmã. Porque, se eu punir o irmão, o dízimo dele é alto, e eu vou ficar sem o dízimo dele na igreja. O irmão chega, olha, meu pastor, a filha do fulano, ela está em pecado com Beltrano. Irmão, mas você sabe, né? O fulano, ele é um deputado, né? O salário dele é alto e o dízimo dele é alto na igreja, né? Se eu punir, meu irmão, eu vou perder esse dizimista na igreja. Com coisa, meus irmãos, que a igreja é dele. E ele permite dessa maneira a filha desse tal deputado viver assim, desse tal candidato viver assim. Outras pessoas que são fracas dentro da igreja vê a mesma condição. E então, meu irmão, se fulana pode, eu também posso. E começa a igreja toda a se contaminar com o pecado. Mas esses tais pastores que não corrigem o rebanho do Senhor,
eles vão ter que dar conta de cada uma alma que perecer e for para o inferno por falta de cuidado deles. Glória a Deus. A Bíblia nos exorta para nós não querer ser mestre, não querer ser senhor, ou vamos dizer, não querer ser obreiro, não querer ser pastor, porque ambos sofrerão mais duro juiz. Se você foi levantado, meu irmão, como obreiro da igreja de Deus, como pastor da igreja de Deus, eu quero lhe chamar a atenção para você ter cuidado, porque se Deus não cobrar de você aqui na terra, Ele vai cobrar naquele dia, e aquele dia você pode ser esbarrado, impedido de entrar na vida eterna com Deus, para poder viver com Satanás, porque deixou a igreja do Senhor de qualquer maneira. Amém? Amém. Paulo, ele tinha preocupação, meus irmãos, com a igreja do Senhor. Ele chegou até a chamar a atenção da igreja, dizendo: irmãos, eu sei que após a minha partida surgirão no meio de vós lobos devoradores, com comichão nos ouvidos, e desviarão muitos da verdade. Isso está acontecendo. E como está acontecendo? Se não me falha a memória, na década de 80 e alguma coisa, foi feita uma reunião no inferno, e essa reunião no inferno foi tratada o segundo assunto: os crentes evangélicos estão se aumentando, a igreja evangélica está crescendo, e nós temos que parar com o crescimento deles. Nós temos que parar, porque nós temos que trazer almas aqui para o inferno. Aí um diz assim: então o que é que nós vamos fazer? Satanás disse assim: nós vamos colocar no meio dos obreiros desejo de ser grandalhões. Nós vamos colocar no meio dos obreiros desejo de ser chefe, mandarrões, ficar mandando, ser mandão na igreja, autoritário. Nós vamos colocar no coração deles desejo de lucrar. Vamos discutir com os pastores e sair do ministério, abrir outros ministérios. Vamos abrir ministério na terra, centro espírita, fazer os obreiros dividir o ministério, crescer na terra os números de ministério, que assim o povo vão ficar perdido sem saber para onde vão. Aí qual é a verdade? Qual é a verdadeira igreja? Qual que prega a palavra? Qual que é a mesma igreja que o Senhor está nela? E eles vão ficar perdidos, confusos, e assim eu vou trazer muitas almas comigo para o inferno. Então foi dada essa ordem para Lucifer no inferno, para que os demônios viessem à terra e colocassem no coração dos obreiros desejo de ser grandalhões, mandões, desejo de ser, meus irmãos, um pastor líder, desejo de ter casa, carro, fazendas, e escandalizar o evangelho do Senhor na terra. Isso está acontecendo. É um sinal dos últimos tempos que nós temos visto. Aí uma dessas reuniões, você pode conferir isso no testemunho do pastor Adão de Campos. Ele disse que Satanás falou assim: olha, eu vou levantar uma tecnologia agora no fim do mundo, nos fins agora, em que eu irei abalar o mundo. Tempos passou, eu conheci mais ou menos esse testemunho no ano de 93 por aí. Hoje temos o computador conectado à internet, e você vê o mundo inteiro através do computador. Tem o celular, que hoje tem internet, você vê tudo o que você quiser no celular. Tem crentes que eles, meus irmãos, já não lê mais a Bíblia, fica só o dia inteiro, quando não é no celular, é no computador, navegando na internet, olhando até coisas que não se deve. E esses tais, Satanás disse, esses que estão amarrados na tecnologia, na internet, andando em sites ou em lugares que não é agradável ao seu Deus, e é pecaminoso, esses já são meus, o nome deles já estão registrados aqui no inferno. E nós temos visto, meus irmãos,
que Satanás tem ganhado êxito. Isto é um cumprimento para a vinda do Senhor, e muitos irmãos não estão percebendo isto. Irmão, então eu não posso ter o meu computador? Pode, mas você precisa vigiar. Todo tanto que vigiar é pouco. Irmão, então eu não posso ter o meu celular com a internet? Pode, mas todo tempo, todo momento você deve estar vigiando para que não venha cair em tentação. Glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Bate palmas e louva a Deus, igreja. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 10, ele também adverte sobre o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No capítulo 24 de São Mateus, no versículo 2, a Bíblia mostra que Jesus ia descendo do monte, e os discípulos mostrou ali a estatura dos templos, a beleza do templo ali. Olha, mas como é bonito, né, o templo, a sua estatura. O Senhor disse: está vendo tudo isso aí? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Quer dizer, isso tudo será destruído. Mas, irmão, quando Jesus falava ali, ele falava do templo daquela época de Jerusalém, mas também é os dois, esse sentido dessa palavra aqui, é o sentido de material de Jerusalém, e é o sentido espiritual de hoje, na época do fim dos tempos agora. Quando Cristo vir, meus irmãos, esse mundo vai ser destruído. Quando ele fizer o juízo final dele, esse mundo vai ser destruído com fogo. E o próprio apóstolo diz que não ficará ramos e nem raiz alguma, tudo será destruído pelo fogo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O que eu quero, meus irmãos? Que os irmãos venham abrir os olhos para a vinda do Senhor Jesus. Ele mesmo advertiu: eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tem para que não seja tomado de ti a sua coroa, e eu te darei a recompensa pelas suas obras. Glória a Deus. Qual é a obra? A obra da fidelidade, de ter guardado os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. O escritor de Provérbios, sabe, Salomão, no capítulo 3, ele diz assim: filhinho, sabe, Salomão dizendo: filhinho, no teu coração guarda os meus mandamentos, porque ele te acrescentarão anos de vida e paz. Os mandamentos do Senhor, além deles nos conservar por muito tempo aqui na terra, ele nos dá o direito da vida eterna também. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém? O crente verdadeiro, ele aguarda um novo céu e nova terra. Ele sabe que isso aqui é passageiro. Até hoje, eu não conheço ninguém que, no tempo de hoje, completou os seus 130 anos de idade. Na Bíblia, o mais velho foi a 930 anos. Acabou. Daí para frente, ninguém mais foi. Ninguém vive para sempre aqui. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai se findar um dia. Com esta preocupação, porque o Senhor fez o homem corpo, alma e espírito. Ele deu para o homem um espírito vivente, que esse não morre, mas vive eternamente. Ele então preparou um lugar para que possamos um dia morar e viver eternamente com Ele.
Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos desligar das coisas desse mundo e viver em obediência à palavra do Senhor Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Então eu digo para você, Jesus ele está apontando, muito breve, ele surgirá nos ares para levar a sua igreja. Diga glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus. Lembra daquele hino? Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Esse dia já está chegando. A qualquer hora surgirá aí notícia de última hora. Acabamos de receber aqui na nossa central de informação que desapareceu um povo da terra. Alguém que levantar no outro dia cedo para comprar o Diário da Manhã, o Popular, sei lá, a Folha de São Paulo, para comprar o jornal daqui e outros jornais a mais, vai ver bem na manchete lá: desapareceu um povo. Enquanto o mundo vai viver aqui, meus irmãos, no seu estado de nervosismo, de perplexidade, em desespero, em gritos e choro, a igreja está lá na glória, cantando o hino da vitória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos irmãos. Amém? Mas estais atento, viu, irmãos? Você que ainda não se preparou, prepare-te. Você que ainda não aceitou Jesus hoje, aceita Jesus como seu Salvador. Aproveita que a porta da graça ainda está aberta, mas breve ela se fechará. Qualquer hora, qualquer momento ela se fechará. Como o relâmpago sai do Oriente e apresenta-se no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Como um ladrão que não avisa dia nem hora de roubar na casa de ninguém, e ele pega de surpresa, assim também será a vinda do Senhor. Pegarão muitos de surpresa. Diga glória a Deus. Bate mais palmas para Jesus.